Bom, tem muita gente que está visitando. Meu nome é Jorlan. Eu sou um ministro da casa aqui, mas queria agradecer a vida do meu pastor, que não está aqui, não sei onde ele está, mas por essa oportunidade de falar de Deus, de falar a palavra de Deus, de proclamar e declarar aquele Deus que nós tanto amamos e tanto respeitamos. E esse mês a gente está falando de honra, desde o mês passado, na verdade, a gente está falando de honra. Vários tipos de honra, honra ao Senhor, honra ao seu irmão, honra a palavra. Então, num culto de missões, a gente vai falar de honra também. E o tema de hoje é: os missionários também são dignos de honra. Quando um missionário vem aqui, normalmente eu me emociono muito, nós todos nos emocionamos muito com aquilo que eles falam, o que eles vivem no campo missionário. Às vezes tem coisas boas, mas às vezes eles passam por uns perrengues, algo que afeta a vida deles. Eles têm que estar sendo supridos, sustentados em oração, têm que estar sendo cuidados. Nós, como cristãos que sustentamos eles em oração, sustentamos financeiramente, a gente tem um papel fundamental na vida deles. E às vezes nós nos esquecemos disso. Por quê? Porque a gente precisa ter princípios, entender por que a gente tem que fazer isso. Onde está escrito isso? E hoje eu vou falar um pouco para vocês disso. Aonde está escrito que a gente tem que honrar os nossos missionários? Aonde está escrito que a gente tem que sustentá-los financeiramente? E por que a gente tem que sustentá-los? E o que acontece se a gente sustentá-los? Vocês estão bem? Parece que vocês estão meio... Dê um glória a Deus aí, amados. Glória a Deus! É isso aí. Vocês estão muito bem. Vocês estão muito bem, estão no melhor lugar. Coloca aí, ó. Deixa eu mostrar para vocês, espera aí. Eu vou tentar ser o mais breve possível. São bastante anotações, mas eu vou ser o mais breve possível. Põe aí para mim Romanos 10, 14. Pode pôr do 14 e 15, por favor. Pode pôr na Ara. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? De quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Passa aí. É do 14 primeiro, por favor. Já foi, né? Agora põe o 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão formoso para o Senhor é o pé. Os pés são os pés daqueles que levam a palavra, que andam, que seguem o ide de Deus e vão e pregam o evangelho. Como Deus olha para essas pessoas e olha para seus pés e torna seus dias bons. Apesar de todas as dificuldades, os dias de um missionário é um dia bom. Porque ele está cumprindo aquilo que Deus colocou como ordenança na vida dele. E ele segue. Ide, vai para aquele lugar, vai para aquela nação e prega o evangelho. E o Senhor olha para ele e vê: meu sacrifício valeu a pena. Ir naquele lugar, ir naquele país onde não me querem, ir naquela nação onde não querem ouvir o evangelho, vale a pena. Vale a pena, porque está seguindo o ide do Senhor. Aleluia! Eu anotei algumas coisas aqui, ó. Missões não são um departamento da igreja. Missões são a razão da igreja existir. Nem todos vão, mas todos são responsáveis. Quando a igreja sustenta um missionário, ela se torna co-participante da colheita. A igreja que honra os missionários honra o coração de Deus. Você não pode ir, mas você pode não enviar pessoas, porque quem envia é Deus. Mas você pode participar do envio dessas pessoas, sustentando em oração e sustentando financeiramente. Isso é o ide do Senhor. Às vezes a gente não pode ir. Eu não tenho chamado para ir para a África, eu não tenho chamado para ir para o Canadá, eu não tenho chamado para ir para os Estados Unidos, eu não tenho chamado para ir para o Oriente Médio, isso somos todos nós falando. Mas eu tenho chamado para sustentar essas pessoas, para ir com elas de outra maneira. Para ir com elas de outra maneira. E Deus honra
não só os missionários, amados, ele honra também quem apoia os missionários. Tantas coisas acontecem, amado, porque a gente honra aos missionários e a gente nem percebe. Nosso dinheiro extra que cai na conta, a nossa saúde que está sempre em dia, a nossa família que tem paz. Tantas coisas acontecem e a gente não dá crédito a essas coisas. A gente acha que isso não, para Deus isso não... eu estou apenas ajudando um missionário. Não, você está ajudando a pregar o evangelho. Está ajudando a ensinar outras pessoas, a mostrar para outras pessoas aquilo que você aprendeu. Nós somos frutos de missionários que vieram de outras nações para pregar no Brasil. Agora outras nações são fruto de missionários que saíram do Brasil para ministrar a palavra. Então o ídolo do Senhor nunca para. Até que Ele volte, isso nunca vai parar. Até que nós estejamos com Ele, isso nunca vai parar. Nós vamos ter que pregar o evangelho de uma maneira ou de outra. Se ou se, a gente vai ter que pregar indo ou enviando pessoas, ou ajudando Deus a enviar pessoas. A gente tem que ir sendo um cooperador de Deus no envio de pessoas. Amém? Glória a Deus. Então eu coloquei aqui, missões nascem no coração de Deus. Coloca aí para mim Mateus, pode colocar desde o 18. Mateus 28, do 18 ao 20. O pessoal tá rápido aí. Eu não sei se está na mesma versão, mas vocês procuram aí. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você faz parte, amados, de uma grande comissão que Deus ordenou que fosse pregar, ir e pregar o evangelho, ir e ensinar. Você faz parte dessa comissão, é uma grande comissão. E você faz parte dela. Não se exclua, não acha que isso é para os outros, mas é para você também. Deus escolhe enviar pessoas, mas usa a igreja como base de envio e sustentação. Então ele vai escolher pessoas. Como eu disse, nem todos têm chamado para ir para a África. Mas alguns, Deus sabe que vai obedecer. E ele escolhe essas pessoas e fala, vai. E aí a igreja tem o dever de sustentar essas pessoas, de cuidar dessas pessoas. Então, mais uma vez, você é um coparticipante do envio de pessoas, ajudando as pessoas financeiramente ou ajudando em oração, cooperando em oração. Mais do que ajudar, você coopera. Porque ajudar, às vezes ajuda um mês, não ajuda no outro, deixa para outro ajudar, mas quando você está cooperando, faz parte daquela cooperativa que ajuda, você está inserido e você não se abstém mais. Você diz, esse mês eu não vou ajudar, porque deixa para outra pessoa ajudar, porque eu estou meio apertado, eu não vou poder orar porque eu estou meio sem tempo. Então, quando você tem um compromisso, você só não ajuda, você tem um compromisso de estar lá, orando no seu quarto, preparando um dinheiro para ofertar. Amém? Missões revelam um Deus que ama, envia e sustenta. Quando um missionário vai a campo, muitas vezes ele não tem um lugar preparado. Ele não tem uma casa ainda muito... Ele não sabe o lugar, a cultura é diferente, o povo é diferente, ele está distante da sua família. Mas Deus sustenta. Se Deus enviou, Ele vai te sustentar, Ele vai te capacitar, Ele vai fazer as coisas acontecer, Ele vai preparar pessoas para te apoiar, Ele vai preparar um lugar. E benditos são aqueles que apoiam, benditos são aqueles que ajudam, benditos são aqueles que se deixam ser alcançados por essa palavra. Benditos são aqueles que são alcançados por essa palavra. Porque essa palavra vem para alcançar vidas, e esse é o grande ministério de Jesus. Ir e pregar o evangelho. É isso que ele deixou para nós. Ide, pregar o evangelho. Faz alguma coisa. Deus quer que você faça alguma coisa. Ele não quer que pare em nós, ele não quer que pare em mim, porque se tivesse parado em uma pessoa antes de mim, eu não teria conhecido Jesus.
Se ele tivesse parado em uma pessoa antes de você, você não teria conhecido Jesus. Você não seria salvo. A palavra diz: quem crê e for batizado será salvo. Essas pessoas se batizaram hoje porque creram e porque foram batizadas. E a grande alegria de hoje é: se eles continuarem crendo, eles vão ser salvos, porque batizados já foram. Então eles precisam apenas continuar crendo. E crer na palavra não é só crer, é manifestar a palavra, é colocar ela em prática, é fazer com que ela aconteça na vida de outras pessoas. E missões é isso, é fazer a palavra se movimentar. Eu disse que missões, ela não faz parte de um corpo da igreja, porque ela se movimenta. Ela está num lugar hoje, amanhã ela pode estar em outra cidade, ela pode estar num bairro, amanhã ela pode estar em outro, ela está numa casa, amanhã ela pode estar em outra casa. E missões começou, essa igreja começou em uma casa. Essa igreja começou numa casa, do Verbo Vila Ré. E ela foi crescendo, foi para um prédio, e o prédio não cabia mais, agora está nesse prédio, daqui a pouco não vai caber mais, ela vai estar em outro prédio maior. Essa obra cresce assim, amados, é pregando o evangelho, é ensinando, é sendo exemplo para outras pessoas. Amém? Aleluia. Tem várias igrejas, amados, que são perseguidas em alguns países. Tem igrejas aí, vou nem citar países, mas vocês sabem, tem países que não aceitam cristãos. Eles estão lá porque Deus enviou. Porque ninguém escolhe perseguição, amado. Ninguém escolhe ser perseguido. Ninguém escolhe ser morto. Ninguém escolhe ser decapitado. Mas tem muitos que vão porque Deus envia e ele fala: se o Senhor me mandou, eu vou. Vale mais apenas seguir a Deus do que ficar no mundo vivo sem ouvir e fazer a vontade dele. Foi isso que Paulo disse, que viver é lucro. É assim? Viver é lucro e morrer é Cristo. É isso aí. Viver aqui é lucro, mas andar com Cristo, estar com Cristo é a melhor coisa. Então, se eu tiver que morrer por isso, e não é só uma morte física, amados, tem a morte que você morre para você mesmo, as suas atitudes morrem, as suas vontades morrem, o seu querer morre, e aí nasce a vontade de Deus, o querer de Deus e a vida de Deus em você. Amém? Aleluia. Vamos ler aí Filipenses de 4, 15 a 17. Por favor. Filipenses 4, 15 a 17. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início, se não chegarem, não serão boas novas para essas pessoas. E se ela chegar atrasada, quantas pessoas morrem porque não recebem o Evangelho? Ou morrem sem receber o Evangelho? Porque às vezes nós cristãos tardamos em chegar em alguns lugares. Tardamos em ouvir a voz do Senhor. Tantos sonhos podem morrer, amados, porque você não deixou ser usado. Talvez o sonho do Hugo tivesse morrido se ele não tivesse falado comigo e eu não tivesse falado com ele. Se Deus não tivesse falado comigo, eu tivesse falado com ele. Então, se deixe ser usado. As boas novas precisam se achegar. Claro, o Hugo já era cristão, mas ele estava num momento que ele precisava ouvir de alguém que ele estava no lugar certo, no momento certo, e que tudo ia melhorar. Amém? Aleluia. A igreja deve sustentar financeiramente, interceder constantemente e cuidar emocional e espiritualmente do missionário. Você tem que orar, amados. Você tem que cuidar. Você tem que mandar uma mensagem. Sabe, às vezes, quando o missionário, você está lá e você está vendo, a pessoa faz um post e ninguém curte, ninguém comenta. Às vezes a gente precisa comentar alguma coisa, curtir. A gente tem um grupo de adolescentes aqui, a gente pega no pé deles porque a gente manda uma mensagem, eles não respondem. Eles estão o dia inteiro com o celular na mão, mas não respondem. Às vezes, aí eu falo assim, eu faço as mesmas coisas às vezes. Porque alguém posta algo tão interessante, que vai edificar a minha vida, que edifica a minha vida, e edifica a vida de outras pessoas, e a gente não curte, não comenta, não compartilha.
É preciso compartilhar. Esses dias eu estava falando da Jéssica e do Yusuf lá no meu trabalho. Começou falando um assunto, eu falei, opa, eu conheço um missionário aqui que faz isso e isso e isso. Mostrei foto. Segue ele aí. Tipo, ajuda também, coopera. Porque tem muitas pessoas, mesmo que não são cristãs, elas apoiam, sabia, amados? E às vezes a gente, como cristão, falha nesse... Espera que o irmão do lado faça. Espera que alguém do lado dê uma oferta melhor, dê uma oferta maior. Aquele irmão se veste melhor, acho que ele tem mais dinheiro. Não tem nada a ver, amado. Isso não tem nada a ver. É individualmente. É você, o missionário e Deus. Ou é você, Deus e o missionário. Ou é Deus, você abençoando o missionário. Então, se deixe ser usado por Deus para abençoar a vida de alguém. Se deixe ser usado por Deus para abençoar a vida de alguém. E compartilhe, curta, comente, converse. Tem pessoas que têm WhatsApp, a gente conhece, manda um WhatsApp. E aí, tudo bem? A pessoa está pedindo oração e ninguém responde. A pessoa vai pensar, será que estão orando por mim? Será que estão... Realmente eles são irmãos mesmo? Às vezes a gente não gosta de ouvir uma palavrinha de afago, dizer que está tudo bem. Quando a gente passa por um problema, uma dificuldade. Quando a sua esposa passa a mão na sua cabeça e fala, não, vai dar tudo certo, tá tudo bem. Quando um filho vai mal na prova, filho, estuda mais na próxima vez que vai dar tudo certo. A gente gosta de escutar essas coisas, a gente gosta de um afago, a gente gosta de ser acariciado, de ter uma palavra que levanta a gente, que deixa a gente para cima. Imagina quem está lá do outro lado, sem ter família, com escassez, sem ter ninguém próximo. Ligue, mande uma mensagem. Hoje o Instagram é tão fácil. Eu já fui viajar assim, eu não tinha contato nenhum com elas. Fui viajar assim, faz bastante tempo. Você não tinha WhatsApp, não tinha nada. É a coisa mais horrível do mundo. Eu passei, acho que foi 45 dias fora. Para falar com eles era um sacrifício. Eu precisava pegar um telefone, comprava um cartão e ligava. Hoje em dia não, você está na sua palma da sua mão, você pega um celular e consegue falar com o mundo inteiro, em poucos segundos. Então a gente tem muita rapidez nas mãos, mas tem muita falta de boa vontade de fazer as coisas. Então, ou até não saber que realmente ela precisa disso, mas é um alerta, amados. Todos que estão no campo missionário precisam ser ouvidos, precisam ser escutados e precisam ouvir uma palavra nossa também. Amém? Amém. Aleluia. Coloquei aqui. Estou quase terminando já. Você viu como é rápido? Bênçãos para uma igreja que honra o Senhor. Coloque aí em Provérbios 11, 25, por favor. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Então, lembra que eu falei aqui no começo, amados, que quando a gente está aqui cultuando ao Senhor, Ele está sarando o nosso passado, está abençoando o nosso dia de hoje e está abençoando o nosso amanhã. Engraçado, a gente veio aqui cultuar Ele, a gente está recebendo dEle. A gente veio oferecer algo e Ele está nos dando algo. Então, quando você cuida de alguém, quando você dá um copo d'água para alguém, Ele mata a sua sede. Você é um investidor do céu. Vou exemplificar isso para os dias de hoje. A gente, quem trabalha em uma empresa grande, que tem ações no mercado, as pessoas compram ação daquele mercado, daquela empresa, e aquele dinheiro favorece aquela empresa fica mais valorosa, ela tem mais dinheiro, quem compra compra 15% das ações da empresa, então todo aquele dinheiro entra para ser investido. Só que aquele investidor, ele não trabalha na empresa, ele só pega o dinheiro dele e investe. Mas o que acontece com ele? Ele recebe o quanto aquela empresa lucra. Se aquela empresa vai lucrar 100 milhões, ele vai ter uma participação nela. Se ela vai lucrar 1 bilhão, ele vai ter uma participação. A mesma coisa é com o céu. Com Deus. Se você investe em missionários e essa obra cresce, e essa obra avança, e vidas são salvas, e pessoas são curadas, e pessoas conhecem a Jesus, você recebe o galardão disso, amado. Ele te sustenta, você sustentando outras pessoas. É uma coisa meio louca. Você tira dinheiro do seu bolso e ele coloca nos dois bolsos. Creia nisso, amado. Creia nisso, porque o investidor, ele investe num lugar onde ele sabe que vai ter resultado. E você também sabe
que se investir nessa obra, se você investir na obra de Deus, você vai ter resultado. Você vai receber de volta. Então, não se preocupe com aquilo que eu estou investindo 1.000, mas tenha certeza que você vai receber muito mais do que 1.000. Eu vi uma vez alguém falando que roubaram um carro em 1977, isso faz bastante tempo. Só que tinha passado 13 anos e que tinham roubado esse carro dele. E aí, Deus restituiu, mas só que ele não restituiu com o carro 1977. Ele restituiu com o carro do ano. Então, quando a gente investe no reino, Deus restitui muito mais daquilo que a gente investiu. Ele faz as coisas chegarem para nós de uma outra forma. Não é só dinheiro, amado. E não é só dinheiro. Ele traz paz no coração. Ele traz uma família abençoada. Ele traz alegria. Ele traz amor. Hoje eu senti, particularmente no dia do batismo, eu choro muito, porque é um momento muito especial para mim. Para mim é um marco, sabe? Um marco na vida deles, e isso me emociona muito. Alguém gritou aí, hoje tem festa no céu. Realmente tem festa no céu. E a gente precisa se alegrar com isso. Então, o que Deus restitui, amados, é muito mais. Tenho certeza que a menina que estava aqui, ela não está aqui agora, mas ela é uma criança, e quantas crianças estão perdidas aí no mundo, e para um pai ver um filho ver um filho na igreja hoje é muito demais isso, mas quando eu olho para minha filha e vejo ela na igreja, e eu choro tanto quando vejo uma menina perdida na rua, assim, destruída, uma família destruída, Satanás destruindo aquela família. E eu dou glória a Deus, porque minha filha está aqui. Eu dou glória a Deus porque todos estão aqui, os jovens, adolescentes, porque é um tempo de... Eu vejo a salvação, o amor de Deus sendo derramado e as pessoas aceitando aquilo que Deus quer, porque Deus quer salvar todos, nem todos vão aceitar, mas Deus quer salvar todos, e nós somos parte dessa obra, amado. Deus, ele não quer usar, ele quer usar você, ele quer me usar, porque Deus podia fazer assim, ó, e aqueles que realmente ele vê no coração, que creem nele, vão ser salvos, mas Deus não quer assim, ele quer que a gente confesse com a nossa boca que a gente ama ele. Ele quer que a gente fale, eu te aceito, eu te venero, é o Senhor, eu te adoro. Eu sei que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ele quer que a gente fale isso para ele. Eu não quero outro lugar que não seja estar na tua presença, ou ter sua presença dentro de mim. E a coisa mais alegre na minha vida é quando uma pessoa entra aqui e aceita Cristo. Tem uma vida transformada, tem uma vida mudada. Isso não tem preço, amado, não tem dinheiro que pague, não tem sacrifício que pague, amados. Não tem sacrifício. Eu acho que um missionário, quando ele enxerga isso, ele se alegra quando uma criança se salva. Quando uma criança está passando fome, ele pode dar um alimento. E eu queria que vocês se alegrassem da mesma forma. Quando você oferta na vida de um missionário, quando você oferta na vida de uma obra, em uma obra, tenha certeza que Deus olha lá do céu e ele fala assim, ele até fala, meu Deus, como esse povo está me ouvindo. Ele quer olhar para você e sentir satisfação na sua vida. Ele quer olhar para você e ver uma marca na sua testa e falar assim, aquele lá é meu, ninguém toca. Ninguém pode tocá-lo. Se eu não permitir, nada pode acontecer. Nada pode acontecer na vida dele. Então você é um servo do Senhor e você vai fazer essa obra crescer. Você vai pegar junto com que você frequenta outra igreja, pegue junto com o seu pastor, pegue junto com a sua obra, com essa obra, e faça essa obra crescer, faça essa obra chegar a outras pessoas, faça essa palavra alcançar outras vidas. Igrejas missionárias vivem avivamento, esse é o verdadeiro avivamento, amados. Não é correr, não é sair no chão, não é
não é só unção, avivamento é salvar vidas. Avivamento é alcançar pessoas. Avivamento é ter uma palavra que salva, que liberta, que transforma vidas. Avivamento não é para nos encher, é para encher esse mundo da palavra de Deus. Esse é o verdadeiro avivamento. Avivamento começa em mim, mas ele tem que terminar em outras pessoas. Eu tenho que me avivar primeiro, eu tenho que me avivar, porque a palavra já é viva, a palavra já é eficaz. Mas eu que tenho que aceitar essa palavra e colocá-la para fora. Colhem além das paredes. As igrejas missionárias, as igrejas que sustentam missionários, elas colhem além das paredes. Elas não são só as pessoas que entram aqui, as pessoas que talvez nunca entrem aqui, que você talvez nunca conheça, mas é aquilo que você, aquela missão que você sustenta, ela vai alcançar vidas em outros países, em outros lugares, em pessoas que você nunca vai conhecer no céu. Lá, tá vendo aquele dinheiro que você ofertou, aquela oração que você fez me alcançou lá no Sudão, na República do Congo, lá nos Estados Unidos, porque a gente acha que só quem precisa de Jesus é pobre. Só quem precisa de Jesus é quem passa necessidades. Os ricos também precisam de Jesus, amados. Os políticos também precisam de Jesus. Os milionários precisam de Jesus. As nações mais ricas precisam de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus, independente da nossa condição financeira, social, do status que nós temos, do nosso intelecto, daquilo que nós estudamos. Todos nós precisamos de Jesus. Todos nós. Todas as pessoas precisam conhecer Jesus. Não podemos dizer que as pessoas que vão para... o cara está pregando lá em Orlando também, mas em Orlando é fácil. Mas se Deus mandou ele para lá, amados, quem somos nós para dizer que ele está errado? Por que não vai para Angola? Por que não vai para o Nordeste, lá para o sertão? Porque Deus não mandou. Deus vai mandar outras pessoas. Então, não se abale com pessoas que vivem nos Estados Unidos e são missionários. Não se abale, não se abale. Porque aquele país já foi um país cristão, e eu conheço lá. Hoje você não vê muitas igrejas. Não vê muitas igrejas. Não vê muitos cristãos. Não vê, amados. Não vê. Não vê. Não vê. Você pergunta para as pessoas onde tem uma igreja, não sei. Tem que pesquisar, porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Elas ficam escondidas. Mas eu creio num Senhor que é capaz de abrir as portas e mudar o que nós estamos vendo hoje. E esse país, ele tem uma profecia, que ele vai se tornar um país que vai enviar missionário para todas as nações. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio. Daqui nós recebemos missionários e agora nós vamos exportar missionários. Amém? Aleluia. Eu coloquei aqui que normalmente existem pessoas que mandam missionários para fora. E uma igreja que manda missionários, ela se fortalece. Porque esses missionários às vezes voltam. E às vezes ele experimentou do Koenig aqui, ele é um missionário, mas você vê a diferença de antes dele ir e depois que ele voltou. Está mais maduro, Deus usa ele mais, Deus tem mais palavra através da vida dele, porque ele ficou maduro num campo missionário, ele aprendeu. E nós experimentamos e nós ouvimos dessa palavra de uma forma mais madura também. Nós aprendemos com ele que o perrengue que ele passou, as coisas que ele fez, e Deus sustentou a vida dele lá. Quando ele volta de uma forma totalmente diferente. Já experimentou sair para evangelizar na rua? Às vezes você encontra diversos tipos de pessoas. Um questiona uma coisa, outro questiona a outra, e o outro fala um negócio, outro concorda com você, outro discorda completamente de você. E você se sente forçado a aprender mais a palavra, a se dedicar mais. Você foi confrontado e aquilo te fortaleceu, porque aquilo teve um esforço seu em aprender mais, de falar mais da palavra. Tem aqueles irmãos que vão 9 horas da manhã bater na sua casa no domingo. Você sabe quais são aqueles irmãos que vão na sua casa às 9 horas da manhã? E eles conhecem muito a palavra. Conhecem muito a palavra. E eles mesmo que seja de uma forma errada, eles te impulsionam a você aprender mais e aprender a discutir com eles. Isso nos fortalece. Isso nos faz
tornar mais grande. Enquanto mais, amados, quando uma pessoa vai para outro lugar, vai para o Nordeste, eu vou ficar 30 dias lá pregando a palavra. Quando ele volta totalmente diferente. É uma imersão em uma cultura, uma imersão em uma necessidade que te transforma, que faz você voltar muito mais forte. Então, uma igreja que envia missionários, ela é uma igreja forte. É uma igreja que não perde tempo com fofoca. É uma igreja que não perde tempo com mimimi. Ah, o pastor me deu uma bronca, eu não vou mais na igreja. Não, o pastor me deu uma bronca para que eu cresça. Ele cuida de mim e quem cuida de nós quer que a gente cresça. Quando seu pai te dá uma bronca, ele não te dá uma bronca para te colocar para baixo, ele te dá uma bronca para você crescer. Então, uma igreja que envia missionários é uma igreja forte, é uma igreja madura. Amém? Aleluia. Eu queria concluir com algo aqui, ó. Missões não sobrevivem apenas com chamados, mas com sustentadores fiéis. Você é um sustentador fiel. Amém? Talvez você não esteja no campo, mas o seu recurso pode estar. Honrar missionários é honrar chamado, sacrifício e honrar o evangelho. Quando você honra isso, quando você honra um missionário, você está honrando essas três coisas: chamado, sacrifício e evangelho. E eu vou dar um exemplo aqui que eu procurei e encontrei, de William Carey. Ele foi um maior missionário, considerado um dos maiores missionários dessa era moderna. Ele escreveu assim, ó. Ele era tido como pai das missões modernas. Ele disse: eu descerei ao poço, mas vocês precisam segurar a corda. Então, você segura a corda de um missionário firme. E ela tem que estar firme, amados, porque ela não pode balançar. Quando você deixa de ofertar, deixa de orar por ele, essa corda ela começa a afrouxar. E você sabe, quando você está descendo num poço, uma corda frouxa pode te levar para qualquer lugar. E se você solta a corda, ele cai. Então, o que ele disse aqui é: você é responsável por me sustentar no campo missionário. Se você não me apoiar, eu vou cair. E eu vou me machucar. Então, se preocupe com isso. Quando você ver um missionário e você puder apoiar, apoie, se engaje. E é como tem umas igrejas que fazem um carnê. Faça um carnê para você mesmo, ó. Eu vou ter que dar todo mês isso aqui. Todo mês. Assuma um compromisso com você mesmo. Porque quando você afrouxa uma corda, aí o irmão ali afrouxa uma corda, o outro afrouxa uma corda. Ele recebia 10 mil por mês, vai receber 5. Quem vive com 10 não consegue, vai sobreviver com 5. Mas não vai viver com 10. Não vai viver com 5, vai sobreviver. É igual você trabalha numa empresa e se aposenta. Aí você ganha 20 mil reais. Aí o teto máximo de aposentado é 8 mil, 9 mil, 10 mil, não sei quanto é. Se caiu o seu patamar, como é que você consegue se sustentar? Você vai ter que se adequar. Mas primeiro a queda, ela é brusca. Porque você viajava todo ano. Você tinha um carro do ano todo ano. Só que você diminuiu sua renda pela metade quando você se aposentou. E o que acontece com o missionário que está lá todo dia? Aí ele está lá, paga as contas, dá o dinheiro certinho. Aí no mês você falha. O que vai acontecer com ele? Ele não vai conseguir cobrir a conta dele, não vai conseguir pagar as contas. Ele vai ter que se preocupar em trabalhar ao invés de pregar. Então você é um sustentador. Você é um segurador dessa corda. Você segura a corda de um missionário. E eu tenho certeza, amados, que você, se o grupo de louvor quiser subir, já estou terminando. Não sei se vai ter música agora, mas você é um sustentador dessa obra. Você é um abençoador. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Deus não vai deixar faltar. 2 Coríntios 9 fala que ele é o que dá semente, é o que semeia. E se você semeia nessa obra, eu tenho certeza que não vai faltar na sua vida. Nós não estamos aqui, amados, não é para pedir dinheiro hoje, é para falar que você tem que ofertar aqui. Não é isso, é porque você tem uma consistência de ofertar ao Senhor. E ter uma base, por que você faz isso? Por que nós ofertamos na vida de missionários? Por que nós temos, às vezes, um pastor que ele não tem uma vida, trabalho secular? Porque ele tem que cuidar de você. Ele não é um desocupado, ele está aqui ocupado demais porque ele cuida de você.
A gente tem que reconhecer isso. Existem pessoas que trabalham no ministério afinco, e não podem trabalhar fora. Por quê? Porque ele precisa sustentar essa obra, sustentar a sua vida. Ele sustenta a sua vida em oração. Ele sustenta a sua vida ouvindo você no gabinete, salvando sua família quando você tem uma discussão, seu filho quando ele é rebelde, aconselhando seu filho, organizando a igreja. Então a gente está aqui para dizer que você precisa ter consistência com aquilo que você considera, com o missionário que você considera. Seja consistente na sua oferta, aumente sua oferta. Pense que aquele que está lá pregando deveria ser você, mas Deus enviou outra pessoa. Se você estivesse no lugar dele, como você queria que Deus te tratasse? Como você ia querer que as pessoas te tratassem? Como você ia querer que as pessoas te sustentassem? Como você ia querer viver, amados? Com falta? Deus não leva ninguém para um lugar para ele sofrer, não, amados. Ele leva a gente para um lugar para a gente ter vitória. Claro, existem processos, e a gente tem que passar por alguns processos na nossa vida, mas o final, com Deus, sempre é vitória. Mesmo que você sofra a sua vida inteira, eu não estou declarando isso, mas quando chegar no dia da sua morte, você vai para o céu e vai para o melhor lugar, e nada é comparável ao céu, nada. Estar na presença do Senhor não é nenhum lugar, não há nenhum lugar nessa terra, nenhum lugar mais bonito que você já foi, como estar na presença do Senhor, como estar no céu, como ter uma habitação no céu, como ver Jesus de frente, como uma eu gostava muito de deitar no colo da minha avó e depois da minha mãe. E gostava, quando eu era pequeno, ela fazia um cafuné na minha cabeça. E eu quero um dia, quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu quero, parece bobeira para vocês, mas é deitar no colo de Jesus e experimentar um cafuné dele. Eu espero que ele tenha mais cabelo para ele fazer um cafuné, né? Que é mais legal, né? Mas o meu sonho é chegar e encontrar Jesus lá e falar: eu te amo, Jesus. E ele fala assim: eu te amo também. Vem, eu te conheço. Você é dos meus. Você é um cabra bom que estava aí na terra, que fez a minha obra. Vamos colocar de pé. Vamos orar um pouquinho. Pai, eu te agradeço por esse momento. Eu te agradeço porque aprendemos do Senhor. Porque a tua palavra, ela vem e nos ensina, ela nos abre os olhos, ela nos orienta, ela nos transforma, ela transforma o jeito que nós pensamos, aquilo que nós imaginamos que é. O Senhor nos mostra que é de uma forma diferente. O Senhor quer muito mais de nós. O Senhor quer nos dar muito mais daquilo que nós temos. O que o Senhor quer é um caminho diferente daquele que nós queremos traçar. O Senhor quer nos levar para um lugar de bênção, de vitória, a um lugar de salvação, a um lugar de saúde, a um lugar de prosperidade. O Senhor quer nos levar a um lugar onde nós vamos ser salvadores de pessoas, onde nós vamos pregar e o Teu Santo Espírito vai convencer, salvando, mudando rotas, traçando caminhos novos, Pai. Que eu seja usado pelo Senhor, que nós sejamos usados pelo Senhor para fazer a Tua obra. Eis-nos aqui, Pai, eis-nos aqui, envia a nós, Pai, nos envia, estamos dispostos a receber do Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, que cada um tenha uma semana abençoada, que o Senhor possa tocar na vida deles, que aonde eles forem, aonde estiverem, será um lugar santo, um lugar sagrado. Situações vão ser transformadas nas suas casas, nos seus trabalhos. Eu declaro em nome de Jesus que o amor do Senhor chegou na vida deles e vai impactá-los de uma forma sobrenatural. E quem estiver ao seu redor também vai ser impactado por esse amor, vai ser transformado pela presença do Senhor que é em nós, Pai. Nós declaramos que a Tua casa, a Tua palavra nos alcançou e por causa disso nossa casa é bendita, é abençoada, a nossa casa tem paz, tem tranquilidade. A nossa casa é próspera, Pai. E os vizinhos vão olhar para nós e ver o que aconteceu, o que aconteceu. Ele é uma nova criatura, ele é uma nova pessoa. Ele cresceu em um ano que ele não crescia em 10. Ele ganhou mais esse ano do que ganhou em 10 anos. Ele está mais novo, ele está mais bonito, ele está mais tranquilo, ele está mais em paz. Ele brigava e não briga mais. Ele é um adorador do Senhor. Eu quero ser igual a Ele. A minha família quer ser igual a Ele, a família dele, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós... Por dentro
dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!